materiais que a gente precisava. Por causa do trabalho dele, ele queria comprar um utilitário para ele poder trabalhar, que é bem mais fácil por causa do trabalho. E nós colocamos, e estava difícil, fazia mais de mês e pouco mais, ou mais meses que a gente tinha colocado no coração de vender. E eu fiquei, né, tranquila, né. E aí, quando chegou na semana, acho que uma semana ainda estava aqui, um pouco antes, eu falei para as irmãs, para a José e para ela, eu disse assim, mas nos ajuda em oração, né, que se a gente conseguir vender o carro até a festa do Círculo de Oração, a gente vai dar uma oferta para o Círculo de Oração. Aí nós fizemos, ele colocou o valor no coração dele, ele fez, eu vim aqui porque ele não podia estar aqui, e eu vim fazer a campanha, né. E aí nós colocamos diante do Senhor, na semana que foi a festa, no sábado apareceram 2 compradores, ele tinha colocado pela internet, ele colocou a plaquinha no carro, mas pela internet. Aí vieram 2 pessoas lá do interior e da mesma cidade, foi até interessante. Aí ficou 2 pessoas para vir, quando foi no sábado, veio um rapaz, no mesmo sábado, veio um rapaz aqui de Curitiba, e aí ficou 3 pessoas interessadas. Ele falou, bom, coloquei diante de Deus, aquele que chegar primeiro, Deus sabe todas as coisas. Isso era no sábado. Quando foi terça-feira, nós colocando, achando aí, o senhor falou que vinha na segunda, acabamos vindo. Quando foi terça-feira, o rapaz veio em casa, né, que já tinha visto o carro, ficou bem entusiasmado com o carro. E o carro, eu estava com ele desde 98, então quem me conhece há um tempo já sabe que aquele carro fazia parte da minha vida e da história com Deus, né, porque a gente, eu e a Maria José, andando com aquele carro para todo quanto é lado, né, fomos para fazer missões em várias cidades no interior do Paraná, tive com ele, até no monte o carro já subiu, né, já tinha subido, e nasceu até um neném no filho de missionário, no meu carro, nesse carro, né, e que hoje está com 10 anos, então quer dizer, era missionário mesmo o carro. Aí, quando foi na terça-feira, o rapaz veio, pagou à vista, né, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, né, e aí ficamos felizes, né, ele já tinha separado a oferta. Aí, quando foi, ele falou assim, mas eu vou orando na madrugada, ele falou assim, mas eu quero, antes de começar a festa do Círculo de Oração, eu quero estar com o carro, com outro carro. E nós saímos para olhar, e os carros, claro que não ia comprar novo, né? Não vale a pena. Aí nós fomos olhar e os carros completamente destruídos, não tão velhos, 2007, 2008, e detonados assim, né? E aí ele foi começando a entristecer, falou, não entristeça. Na quarta-feira a gente foi ver, e na quinta-feira ele tinha visto um carro, e a gente começou, lá no Babaxiri. E ele colocou no GPS, mas eu sabia mais ou menos onde era a rua. Mas foi uma luta tão grande, irmãos, para a gente chegar naquela loja. E eu falei, bom, tem um mistério de Deus e o inimigo não quer que a gente chegue lá, né? E quando a gente chegou lá, ele bateu o olho no carro e era o carro esse que ele comprou. E quando foi então quinta-feira, ele fechou o negócio e na sexta-feira a gente estava com o carro. Então na quinta-feira ele já estava com o carro, né? E para honra e glória ao Senhor, eu sei que às vezes bens materiais, eu pensei, mas por quê? Porque nós tínhamos feito um propósito com Deus da gente ajudar a obra. Então, eu louvo a Deus por isso. Quando foi na festa, a gente estava com o carro e graças a Deus ele está satisfeito. O rapaz também ficou bastante feliz de ter comprado o nosso carro, outro carro. Então, isso é para a gente ver que quando nós colocamos diante do Senhor os propósitos, Ele cumpre, irmãos. Então, faça votos com o Senhor e cumpra, porque o Senhor, Ele cumpre todas as promessas, né? Então, eu não tenho palavras para agradecer e se eu fosse falar, aqui eu teria muito mais e muitas mais bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas como essa foi o resultado de oração, do Círculo de Oração, que eu já tive muitas respostas, e também da festa do Círculo de Oração, eu não podia deixar de agradecer, e eu louvo a Deus por tudo, né? Então a palavra de Deus diz, né, no Salmo 40, esperei a paciência do Senhor, né? E Ele concedeu. Então quer dizer, se você faz, o Senhor, nós erramos, né? Nós não deixamos de cumprir, mas o Senhor não deixa, amém? Eu bendigo o nome do Senhor. Os irmãos estão felizes com a vitória da família, amém? Graças a Deus que Ele faz coisas que nós não podemos fazer, né, irmãos? Basta confiarmos no Senhor e verdadeiramente entregar o nosso caminho, os nossos propósitos, os nossos sonhos ao Senhor, e Ele atende, irmãos, em todos os detalhes. É do jeito que o irmão falou, não, eu queria um valor, mas o mercado está tão aquecido que ninguém dá nada, mas conseguiu vender com a importância que ela esperava.
E é assim que Deus faz, graças a Deus por isso. Nós não temos entre nós nem visitante nessa noite, não temos, né? Eu não estou olhando aqui nem um rostinho que seja desconhecido, graças a Deus por isso. Então, amém, somos todos da família do Guilhermina, né? Eu quero ler para os irmãos o Instituto Cristão de Pesquisas aqui. Viu, irmão Celito? Preste bem atenção aí, que o irmão vai gostar, tenho certeza. Para ler, eu pedi autorização para o pastor, e logo a seguir nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas, e eu convido o irmão Geraldo, o Celito, para fazer uma leitura, e também uma oração logo a seguir. Amém? Não sei se algum dos irmãos já ouviu, mas é a História do VCC. Alguém já ouviu pelo título? Não? Não? Então eu vou ler, de repente os irmãos se identificam. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro, num canaviar, olha que tal, quando de repente viu brilhar 3 letras no céu: VCC. Muito religioso caipira julgou que aquelas letras significavam: vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao pastor de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para você pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia o bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual a parte da Bíblia que você mais gosta, aquela que você mais conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano, contou o caipira. Então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. Aí o caipira começa a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhe disse: varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimentaram. Aliás, os corvos lhe traziam alimento, pois alimentavam-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: e então, estou pronto para pegar o Evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras no céu não significavam: vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas: vai cortar cana. Amém? Moral e suma da história: um conhecimento superficial das Escrituras
Escrituras poderá causar danos irreversíveis ao ministério, caso o mestre não leve em contar os fatores fundamentais para uma boa interpretação bíblica. Amém? Uma história que é bonita, né, irmão Aparecido? Eu conhecia bem a Bíblia, né? Só que não sabia separar, contou misturando tudo, e por isso que nós precisamos de ter os cursos e ter informações. Então venha para a Escola Bíblica Dominical, irmãos. Venha para os cursos que a igreja está em portas abertas para nos ensinar em básico, ensinar em médio e assim por diante. Venha para os cultos de ensino da palavra de Deus e você não vai se passar como esse canavieiro, né? Na sua simplicidade, achando que era uma coisa, mas não é. Ele não conhecia bem, né? Mas que Deus nos abençoe. Bom, Geraldo Joselito fazendo uma leitura, os diáconos já estão prontos. Se houver algum dizimista que trouxe o seu dízimo para entregar ao Senhor, pode vir à frente. E no momento do recolhimento, uma Silmara, nossa pastora, tem uns 15 hinos para cantar, mais um só hoje, viu, uma Silmara, os outros no outro dia, né? Amém? Graças a Deus por isso. Paz do Senhor, irmãos. Falei, pastor, se nós for pregar desse jeito, nós estamos feitos. Estamos bem, né? Vamos fazer umas agendas boas. Nós pregar no lugar, nunca mais vamos chamar mais para pregar. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, irmãos, versículo de número 6. Assentado aí como você está vendo, eu vou ler alguns versículos e estaremos orando. Diz assim: semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então vamos orar. Se você quiser estar em pé, esteja em pé. Para mudar um pouco de posição, está frio, né? De repente ficar sentado, as pernas vão dobrar, depois vai ficar difícil de desdobrar, então fique em pé um pouquinho para poder. Não tem nenhum dizimista, né? Só os ofertantes. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te damos graças, Pai querido, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua casa, Deus. Deus, nesta noite nós queremos te louvar, ó Deus. Não pelo que o Senhor nos dá, ó Deus, porque nós sabemos e a tua palavra nos garante, Deus, que o Senhor é poderoso para nos dar muito mais do que pensamos ou pedimos, Deus. Mas eu quero te louvar nesta noite, Deus, por tudo que o Senhor é na minha vida, Deus, por tudo que o Senhor é na vida da tua igreja, Deus, pela salvação bendita em Cristo Jesus, ó Deus. Agora, Deus, eu quero te pedir, Senhor, continua abençoando a vida do teu povo, Deus. Continua abençoando a dispensa dos teus filhos, ó Deus, que nunca venha faltar o alimento, Deus. Continua prosperando no trabalho, no negócio próprio dos teus filhos, ó Deus. Abre, Deus, as portas para aqueles que têm o desejo, Senhor, e não podem ofertar nesta noite, Deus.
Quero rapidamente contar um testemunho que pode parecer talvez até insignificante para alguém, mas para mim foi tremendo. Eu sempre ouvia pessoas falando que Deus multiplicou gasolina, multiplicou gás, e eu sempre pensei, puxa, eu queria ver isso acontecer comigo um dia, né? Eu acho tremendo, deve ser glorioso, né? E aconteceu hoje, irmãos, com o meu gás. No meio do almoço, César tomando banho, as crianças se arrumando para ir para a escola, acabou o gás. Eu pedi para o Abner ligar o forninho ali, ligou o forninho, uma panela cozinhando, e quando eu olho aquele cheiro dele, um cheiro meio azedo, né, quando acaba o gás, que eu olhei assim, tudo apagado. Falei, Jesus, César, acabou o gás. Ele, o que você quer que eu faça? Eu falei, você não vai fazer nada nessas alturas. Mexi ali no bujão, feito uma pena. Falei, ai meu Deus, misericórdia. Mas eu lembrei desse meu pensamento. Falei, puxa, mas eu vou tentar ligar o gás. Pela fé, pensei. Acendi o botão da panela, acendeu. Acendi o forninho, acendeu. Oh, glória, aleluia. Terminei de assar o que eu estava assando, terminei de cozinhar, tive que desligar porque nem fraquinho ficou a chama. Mas o bujão está leve, eu fui experimentar de volta. Falei, será que eu estou ficando louco? Falei, não, pude contemplar esse milagre. Hoje Jesus multiplicou o meu gás. Eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós temos a nossa oração normalmente pela manhã às 6 horas até às 7. E na sexta-feira permanece a oração das 6 às 7. E às 20 horas de sexta-feira o ensaio da orquestra. Sábado é a reunião geral do Ministério às 14 horas. E à noite o culto de Santa Ceia do Senhor na Igreja Sede. Domingo de manhã, que é a Escola Bíblica Dominical, nós estaremos aqui em uma aula que o pastor Aristides Vieira estará ministrando esta aula para todos nós aqui no próximo domingo. Então eu convido os irmãos que venham e traga aqueles que não são alunos para que sintam o desejo de matricular-se e aprender a palavra de Deus. E domingo à noite, às 19 horas, grande culto de louvor, adoração a Deus, ministração da palavra de Deus e um culto denominado culto da família. Venha você e a tua família adorar a Jesus Cristo. E sabemos que Deus tem uma bênção para a família. Ontem, na nossa reunião de obreiros aqui local, ficou determinado que na próxima quarta-feira, os cultos da quarta-feira não serão mais denominados culto de ensino, mas sim culto de libertação. Nós teremos aqui toda quarta às 20 horas. E o culto de ensino passa a ser na segunda-feira, às 20 horas, das 20 às 20h30 oração, e das 20h30, aí uns 45 minutos mais ou menos, nós teremos de ensino, aprendizagem da palavra de Deus. A igreja, ela precisa conhecer a palavra, né? Quando bate o vento oriental, a igreja que está fundamentada na palavra, ela não sofre, mas ela permanece firme, porque ela conhece a Jesus Cristo, conhece a palavra de Deus, e nós cremos que o Senhor Jesus Cristo estará nos ajudando na segunda-feira, nas quarta-feiras. Fica aí este aviso a todos os nossos irmãos. Orem, jejuem, divulguem e participem desses trabalhos. Eu peço aos irmãos para abrirem as suas Bíblias, Salmo de número 1. Nós estaremos lendo este Salmo e meditando na palavra de Deus nesses minutos que nos restam para encerrarmos o culto. Salmo de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Querido Deus, nós oramos neste momento, pedindo que o Senhor venha falar conosco nesta palavra. Revela-nos a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer aqui nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo que nós lemos aqui, um salmo de 5 versículos, fala a respeito da felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A palavra de Deus aqui começa falando a respeito de bem-aventurado, feliz ou abençoado é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Quem anda nos caminhos do Senhor é alguém que está temendo ao Senhor. Ele conhece o Senhor. O homem natural, ele conhece os homens, ele conhece a força humana, mas o homem espiritual, ele conhece a Deus, ele conhece o poder, a graça de nosso Senhor, ele conhece a Deus e sabe que somente Deus, ele pode nos dar vitória. E nós aqui aprendemos a respeito da essência desta palavra, do que é prometido aos que leem esta palavra. Nós vemos aqui, irmãos, que para nós termos uma vida feliz, não poderemos andar segundo o conselho de quem? Segundo o conselho dos ímpios. Agora, muitos aqui empregam que o ímpio é o pecador, é o descrente. Não. O ímpio é aquele que não teme ao Senhor. É aquele que muitas das vezes até pode conhecer ao Senhor. Quando falamos de ímpios, a primeira coisa que às vezes passa na cabeça de alguém, já pensa naquele que está na mais vil vida de pecado, no alcoolismo, na prostituição. Nem sempre é assim. Muitas das vezes o ímpio aqui que a Bíblia está falando é daquele que vive no meio da sociedade. Aparentemente ele tem moral, ele tem caráter, mas portanto ele não teme ao Senhor. Ele conhece a Deus, ele sabe dos estatutos de Deus, ele tem conhecimento da palavra, tem conhecimento do juízo divino, mas portanto ele não teme, ele não confia no Senhor. E muitas vezes este indivíduo, ele está assentado em nosso meio. Muitas das vezes ele está conosco, ele toma ceia juntamente conosco, ele está no coral juntamente conosco, ele está na orquestra juntamente conosco, ele saúda nós com a paz do Senhor, ele anda conosco, pode colocar até a mão no prato junto conosco, mas portanto ele é ímpio. Ele não teme ao Senhor, ele não respeita a palavra de Deus, e aquilo que é pecado
ele prega e ensina que não é pecado, que o pecado não existe. E muitas das vezes ele é bem visto por certas igrejas. Muitas das vezes ele até é querido em nosso meio. Este é o ímpio que está em nosso meio, e muitas das vezes nós estamos andando junto com eles e estamos praticando as mesmas coisas que eles praticam: a iniquidade, a maldade. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16 ali até o 19, a Bíblia fala assim, que há 6 coisas no coração do homem que aborrece a Deus, e a sétima, a sétima coisa Deus abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É o ímpio. O ímpio no meio da congregação do justo. Quando nós falamos do trigo e do joio, quem é o joio? O joio é o ímpio. Pode-se cortar o joio? Não. Nós temos que deixar o joio crescer junto do pé do trigo. Agora nós podemos apodar o joio. Nós podemos fazer com que o joio ele perca a força na lavoura do trigo. Aí nós vemos aqui o salmista dizendo assim, que e nem se detém no caminho dos pecadores. Este pecador também está no nosso meio. Tem quanta gente, irmãos, que passa anos e anos no pecado dentro da igreja. Ele tem uma carinha de santo, ele se veste que nem santo, você fala com ele, é uma humildade que deixa até grego de boca aberta, né? Verdade, irmãos. Eu estou falando aqui para descontrair, mas é verdade. Oh, meu Deus. Ele tem tudo de santo, ele anda junto com os santos, ele comunga junto com os santos, ele até ora junto com os santos, mas portanto ele é pecador. E muitas das vezes ele pega aquela santidade, aquela humildade dele, ele pega aquela vida que ele vive de aparência, e ele começa a apontar erros, falhas dentro da igreja. Os irmãos podem observar que existem pessoas que, se ele falar de 100 pessoas, ele fala mal das 100. Ele só não vai falar dele, não vai falar mal de você, porque você está ali com ele. Mas fala. Por quê? Porque ele tenta esconder o pecado dele atrás da vida dos outros. Eu me lembro de um irmão, de uma congregação que nós passamos. Aquele irmão, ele só pregava a respeito da saia das irmãs. Umas 3 vezes que eu vi ele pregar, que eu vi e ouvi, né? Ele falou que o pecado de Israel veio pela saia das irmãs. E assim ia. E um dia eu chamei ele na minha sala e comecei a conversar com ele. Eu não sei se é uma falha que eu tenho ou é uma dádiva que eu recebi de Deus, irmãos, que quando eu olho numa pessoa, Deus me fala a vida da pessoa. E eu comecei a apertar ele, e de repente ele começou a entregar tudo para mim. E eu disse para ele: há quantos anos o irmão está em pecado? Ele disse: faz 7 anos que eu estou em pecado. É que todos os obreiros que passaram por aqui, toda a vida, eles colocaram a mão no fogo por mim. O Senhor foi o único que não colocou. Pecador, irmãos, no meio da congregação do justo. Deus está conosco.
está no pecado, né? Que a igreja sofre. Ninguém pense que a igreja não sofre, porque a igreja sofre. Pode ser uma igreja com 2.000 membros. Se tiver um em pecado, os 1.999 membros, eles vão padecer, a igreja vai sofrer. Porque ele faz parte do corpo. Se você tem uma unha encravada, ela não incomoda até, não dá até dor de cabeça na gente, tá, irmãos? O que tem a ver a unha com a parte de cima do nosso corpo? Nada, aparentemente. Mas ela faz parte do nosso corpo. A igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, ela é um corpo. E se tem um membro doente, o corpo todo padece. Agora nós vemos aqui, na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os maldizentes. É aquele povo que nada está bom para eles. Em tudo eles vêem problema. Em tudo eles enxergam dificuldade. Ele vai contando os minutos no relógio. Se passar um minuto, é um Deus nos acuda. E quantas das vezes nós olhamos na igreja, tem pessoas que às vezes é 8h10, ele junta a bolsa, a Bíblia e vai embora. E ainda fala que o culto termina tarde, mas ele nem no final do culto ficou. Escarnecedor. Está onde? Está lá no motel de droga, irmãos? Não. Ele está dentro da casa de Deus. Eles estão com Deus. Em tudo eles veem dificuldade. Tudo. Se você fala assim para eles, vamos evangelizar ali a Francisco Antonello, não, ali não adianta, ali não dá. Então vamos evangelizar essa transversal, ali também não dá. Vamos ali também não dá, porque a igreja católica ali, como que nós vamos evangelizar? É assim, vamos fazer tal reforma, não dá para fazer, aqui o povo não contribui, o povo aqui não dá oferta, o povo aqui não dá dízimo, aqui não adianta. Os escarnecedores, eles vivem no nosso meio, irmãos. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu ouço o escarnecedor porque eu tenho ouvido. E porque eu aprendi a ter educação de Deus. Agora, se desce para o meu coração, não desce, irmãos. Quer ver eu falar alguma coisa para alguém, vamos fazer, ele diz, não, daí é que eu vou fazer. Daí é que eu faço. Não dá, sim, vamos fazer porque vai dar. Se nós olharmos, irmãos, para o escarnecedor, dar ouvido para ele e fazer com que desça do nosso coração, nós nunca faremos a obra de Deus. É bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dessa gente. O conselho desse povo é somente a alma ir para o inferno. Dar ouvido para o conselho deste povo é a obra de Deus ficar estacionada. Vamos ganhar almas? Não dá, aquele de lá não adianta, aquele dali não tem o que direite. Ele nunca ganhou uma alma para Jesus mesmo. Como que ele sabe que o carpinteiro de Nazaré endireita qualquer madeira torta? Ele não tem conhecimento, ele não sabe mesmo. Ele conhece os homens, mas a Deus ele não conhece. Nós temos que andar segundo os conselhos da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela nos leva até a vida eterna. Aquele que não dá ouvido para este povo, ele tem o seu prazer na lei de quem? Do Senhor. E nela ele medita somente 10 minutos por dia, de dia e de noite.
Mateus capítulo 22, versículo 29. Quem achar, leia, fazendo favor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, errais, não conhecendo as Escrituras. Quanta gente que nós conhecemos, que ele entra no culto e sai do culto da mesma forma que ele entrou. Ele é um corpo estranho dentro da igreja. Ele está na igreja somente em corpo presente. Mas o seu coração, a sua alma, está distante de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Tem gente que vem na igreja simplesmente pelo fato de vir. Porque ele marcou um encontro não sei com quem, ele precisa falar a respeito da venda de um carro velho lá com fulano, ele precisa encontrar o Beltrano para tratar uma saída no final de semana, e assim vai, irmãos. Que prazer essa pessoa tem? Nenhuma. Agora eu pergunto para os irmãos, esta pessoa tem uma vida de vitória? Não conhece as Escrituras, não medita na lei do Senhor. Eu vou te falar uma coisa aqui nesta noite. Você comece a medir as tuas amizades, porque as tuas amizades pesam muito na balança na hora de Deus abençoar a tua vida, meu irmão. Eu tenho uma comigo, eu ando com alguém melhor do que eu, pelo menos que seja igual a eu. Andar com pessoas pior do que eu, para quê? Na hora da balança de Deus pesar para abençoar a minha vida, que bênção vai vir? Nenhuma. Nós precisamos cuidar com quem nós estamos andando. Precisamos cuidar, irmãos. Aí alguém diz assim, mas escuta, Hebreus, eu acho que é 12, 14, se não me foge da memória, não diz que nós devemos ir buscar a paz com todos, sim. Buscar a paz e a santificação, sem a qual nós não vamos ver Deus. Agora eu não preciso ter comunhão com esta pessoa. O que é a comunhão? A comunhão é muito mais do que a paz. A comunhão é aquele que eu ando junto, aquele que eu confio de pedir uma oração. Tem muita gente que ele se faz do teu amigo. Você abre o teu coração para ele, o Flamengo inteiro, a torcida do Flamengo inteiro vai conhecer o teu problema. Mas ele é amigo. Tá, meu irmão? Põe na balança os teus amigos. Cuida com quem você está andando. Uma vez uma irmã, ela confessou um pecado. E eu perguntei para ela, a irmã confessou para mais alguém? E o marido dela era um bandido. O camarada era bandido mesmo. Ele era procurado pela Justiça de São Paulo, Rio e Minas, e é do Paraná. Ele era assaltante de carga, assaltante de banco, desses caixas eletrônicos aí que estão assaltando hoje. E ele foi preso e ela adulterou no período em que ele foi preso. E quando ele estava para ser solto, ela veio e confessou o pecado. E ela disse assim para mim: fulano não pode nem sonhar, pastor, porque senão ele me mata. Eu disse: eu não vou contar. Mas para quem mais que você disse isso? Não falei para ninguém. Não falou o quê, irmãos? Ela falou com uma outra irmã. E um dia essa irmã era uma profeta na igreja, entre aspas. Ela chegou na cabeça do marido da irmã e disse assim: eis que eu falo contigo, meu servo, que a tua adulterou. Quem teve que resolver o problema, irmãos? Foi a profeta? Não, fui eu. Eu que tive que ir lá.
pela misericórdia de Deus, Deus nos deu graça. Reconciliado, e hoje ele é diácono da igreja do estado de São Paulo. Cuidado com quem você anda, irmão. Medite na lei do Senhor e deixe de meditar nas suas amizades com pessoas imorais, pessoas ímpias, iníquas. Medite na palavra, confia na palavra de Deus. Eu desde criança nunca contei nada da minha vida para ninguém, mas eu conto para o Senhor Jesus Cristo, que eu sei que dele vem a minha vitória. Nós vemos aqui: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está falando o que, irmãos? Para que haja prosperidade, eu tenho que ter comprometimento. Tem como Deus abençoar uma casa suja? Eu pergunto para os irmãos agora aqui, o que os irmãos acham? Deus abençoa alguém que está no adultério, que está na mentira, que está na fornicação? O que os irmãos acham? Tem ou não, irmãos? Não. Eu não sei por que Deus não me abençoa. Não te abençoou porque você não está meditando na lei do Senhor dia e noite. Porque aquele que medita na lei do Senhor, ele não tem tempo de pensar em pecado. Não. Porque a palavra de Deus está guardada dentro do seu coração. Salmo 119, versículo 9 diz assim: como purificará o jovem no seu caminho? Eu não vou falar aqui do jovem, mas eu vou dizer assim: como purificará a igreja o seu caminho? Uma pergunta vital para a igreja: como nós purificaremos o nosso caminho? É através do que, irmãos? Das más amizades? É através das más programações que nós colocamos diante dos nossos olhos? Não. Quantos casais divididos, separados, morando dentro da mesma casa? Os olhos da esposa já não dão mais pelo seu esposo, ou vice-versa. É o ímpio. Ele convive conosco, ele está conosco. E depois quer a bênção de Deus. A bênção de Deus é para aqueles que confessam e deixam de uma vida iníqua. Para ser uma árvore de bons frutos, plantada a ribeiro de águas, que dentro da estação certa ele está dando frutos, e as suas folhas não caem, precisa estar plantado perto do que? De ribeiros de águas. Agora em terra seca não dá nada não, irmãos. E tem quantas terras secas ao nosso lado? E muitas das vezes os ribeiros de águas vivas, nós olhamos e dizemos assim: esse crente aí, coitado dele, ninguém gosta dele. Porque ninguém gosta de um homem e de uma mulher de Deus, irmãos. Eu até hoje não conheço, nunca vi alguém que deixa-se ser usado por Deus, ser amado por Deus. Não é. Nós vemos o caso lá de Acabe, quando ele fez aquela aliança lá com Josafá, e Josafá olhou para todos aqueles profetas de Baal ali vinham, os 400 de Baal, os 450 postos de ídolos vinham e diziam assim: escuta, o senhor pode subir para a guerra, meu bem, que essa guerra está ganha, essa guerra o senhor já ganhou. Josafá olhou naquilo, todo mundo se vestia igual, era a mesma estatura, eles falavam até, a voz era idêntica. Josafá olhou e disse assim: escuta, em Israel não tem mais nenhum profeta que fale a verdade? Tem umzinho aí que se chama Micaías, mas esse não vale nem um chão de pisa, Por quê? Porque ele falava a verdade. Esses
só fala mal de mim, ele só fala contra mim. Josafá disse: então chama Micaías que eu quero ouvir. E de repente vem Micaías, um gigante espiritual, e já com o dedo apontado lá para a face de Acabe, dizendo assim: olha, a guerra que você está indo, você não vai ganhar. Acabe disse para os seus soldados: prendam-o, tratem a base de pão e água, que quando eu voltar da peleja, eu mando ele morrer, eu mando matar. Ele disse: olha, meu rei, eu vou comer pão, eu vou comer água, eu vou tomar água, mas uma coisa eu quero te dizer, que da peleja que tu está indo, tu não volta, porque o Senhor vai morrer nesta guerra. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, mesmo que você coma pão, que você beba água, que você coma farinha seca, mas não se assenta na roda dos escarnecedores, não sente com Acabe, não sente com Jezabel, não se assente com os profetas de Baal, com os postíbulos, seja você, ande com Jesus Cristo, porque hoje você pode comer pão, beber água ou farinha seca, mas lá na glória tem uma mesa preparada que se chama as bodas do Cordeiro para a noiva de Cristo. Aleluia! Oh, xarabacanda, aleluia! Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena não se contaminar com a mesa de Acabe. Muitas das vezes nós nos preocupamos em pregar e falar daquilo que nós vemos, daquilo que aparece. Mas eu pergunto: como é que está o teu coração, como está a tua alma? Porque o exterior expressa o que o interior está cheio. Se o interior está cheio da graça de Deus, o que o exterior vai mostrar? A glória de Deus. Mas se o interior é só ave de rapina, o que o exterior vai mostrar? Somente trevas. Mas eu quero te dizer nesta noite: fique ao lado do ribeiro de águas, que você vai dar fruto, você vai frutificar, você vai prosperar. Aonde você colocar as suas mãos, o Senhor vai prosperar. Aonde colocar os teus pés, a terra será dada por herança. Aleluia! Os ímpios, eles são como uma moinha. Sabe o que é esta moinha? Esta moinha é casca de árvore, é casca de grãos, melhor dizendo. São cascas de grão, cascas de grão. Quando o vento bate, o vento espalha. Os ímpios são isso. E no dia do juízo de Deus, o ímpio, ele será sobrado no meio dos santos. E no céu chegará somente aquele que está com as suas vestes brancas e o óleo sobre a sua cabeça. Sabe, o Salomão, ele escreve ao Eclesiastes dizendo assim: que em todo tempo estejam alvo as minhas vestes, e nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Aí eu vejo lá no Salmo de número 23, o salmista Davi dizendo assim: preparas uma mesa para mim perante os meus inimigos, mas unges o quê? A minha cabeça com o quê? Com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor, por um dia, por longos dias, até que Jesus venha buscar. Aleluia! Louvada. Quantos querem habitar na casa do Senhor por longos dias? Você pode adorar a Deus, você pode agradecer o Senhor, porque você é bem-aventurado, porque você não anda segundo conselhos do povo,
glória para nós. Hoje nós vemos quanta gente preocupada com a prosperidade, não é verdade, irmãos? Hoje tem teólogo para todo gosto. Hoje tem muito teólogo e pouco crente, pouco servo. Não sou contra a teologia, de forma alguma. Estudei, dei aula, mas nós precisamos da graça de Deus também. Graça sem conhecimento torna-se um crente radical, um crente santo demais, saudável demais. E uma comida com muito sal não serve para ser ingerido, né? Uma comida sem sal tem como comer, irmãos? Não tem não. Nós precisamos ser o quê? Temperados. Ter temperança. É por isso que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele aconselha a igreja dizendo assim: cresça na graça, mas também no conhecimento. Temperança. Nós precisamos ser balanceados. Não podemos ser saudáveis demais, mas também não podemos ser muito mecânicos. Para nós encerrarmos, alguém leia Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo precisa estar crucificado para nós, e nós para o mundo. Daí nós vemos João escrevendo assim, dizendo assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem do que no mundo há, porque aquele que é no mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então nós precisamos amar a quem? Amar a Deus. Salmo 119, versículo 9, como eu disse para os irmãos, a primeira parte. A segunda parte, como que é? Purificaremos o nosso caminho, observando o quê? Observando a palavra, né? Observando a Bíblia. Não é a vida de ninguém não, irmãos, mas é a Bíblia. Nós precisamos seguir a quem? Seguir a Jesus Cristo. Muitas das vezes nós queremos seguir o exemplo de homens, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos de observar a palavra de Deus. Quem é o exemplo, o espelho para a minha vida? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é um exemplo para a minha vida. Se eu posso seguir a Cristo, por que eu vou seguir alguém como eu? Né? Diz que um cego guiando outro cego, qual é o final do caminho? O mesmo. Né? Mas quando nós estamos olhando para Cristo, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso condutor, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa alma. E quando amamos a Cristo, nós não temos vontade de amar as coisas deste mundo. Não temos. Mas para isso precisamos estar observando a palavra de Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Né? Como eu disse aos irmãos, nós precisamos estar firmes, porque Jesus Cristo ele vem buscar a sua igreja. Para muitos, o que fazia mal antes, hoje não faz mais, né? Está muito normal. É fácil falar daquilo que nós vemos, mas nós temos que pregar aquilo que está escondido lá no fundo da alma, que está escondido no fundo do coração. Deus, Ele conhece o teu e os teus pensamentos. O coração do ser humano, a mente do ser humano diz que é uma terra que ninguém caminha, mas o Espírito do Senhor, Ele caminha e sonda.
porque a Bíblia diz que antes que nós fosse formado, Ele já nos conhecia. Jeremias capítulo 1. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. O Senhor nos conhece. O Senhor está conosco aqui nesta noite. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Quem sabe você queria ouvir uma outra palavra, né? Eu garantindo aqui para você algum bem material, mas o maior bem que nós podemos alcançar é a nossa salvação em Jesus Cristo. Somente Ele pode nos abençoar. Hoje nós vemos tanta gente, irmãos, critica-se, né, muitas das vezes somente os nossos jovens, nossos adolescentes, critica-se. Mas eu pergunto aos irmãos, será que nós da fase adulta, nós também não pecamos, não erramos, irmãos? Será que não há alguma coisa na vida adulta que precisa ser consertado pelo Senhor? Deus, Ele esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. E Ele fala conosco aqui nesta noite. Deus, nesta noite, Ele nos dá uma oportunidade de confessarmos as nossas falhas diante dEle. E Ele está pronto para nos perdoar e nos ajudar a vencer. Mas se você quer vitória, ande nos caminhos do Senhor e medite na lei do Senhor. De dia e de noite você encontrará refúgio para a tua vida, você encontrará fortaleza para a tua alma. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos em tua presença nesta noite. Querido Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais um culto, por mais uma bênção que o Senhor tem nos dado aqui nesse lugar, para juntos, Senhor, louvarmos o teu nome, adorarmos a ti, ouvirmos a tua palavra, a tua voz, Senhor, se pessoar em nosso meio aqui nesse lugar. Ó Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tens feito pelas nossas vidas. Agora despede-nos em paz, conduzindo-nos em paz para os nossos lares, nos dando, Senhor, uma boa noite de descanso. Querido Deus, seja conosco, nos ajuda a vivermos uma vida íntegra, uma vida, Pai, sincera na tua presença, de lealdade com os nossos irmãos. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a confiarmos mais em ti, meu Deus. Ó Senhor, é a nossa oração. Eu quero te agradecer por tudo quanto tens feito por nós. Fica conosco, ó Deus. É a nossa oração, a nossa súplica, o nosso agradecimento, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos os santos, e juntos dizemos amém. Amém.